Vamos falar inglês aqui? Eu não vai falar inglês, ó. A tradução aqui dá pra gente falar, peraí. Cadê o tradutor aqui, ó? Questions and answers. Não sei pronunciar ainda não, senão. Questions and answers. Esse é o nome do vídeo, isso aí. Questions and answers. Questions and answers. Questions and answers. Não sei pronunciar esse answers. Eu vou dizer, então o vídeo dessa semana Questions and answers. é sobre... Questions. Questions and answers. Aí tu And só answers. bota a mulher de tempo. Vai. Então o vídeo dessa semana tem como tema... Questions and answers. Eu pensei que tu ia falar... Não é pra botar a mulher pra falar? vai fazer. Rafael, coloca o áudio dela falando. Tu tem como? E o vídeo de hoje tem como tema... Questions and Answers. Então galera, como prometido, essa semana nós vamos responder aí as perguntas que vocês fizeram aí pelo Facebook, dúvidas que o pessoal tem, e aí surgiu algumas perguntas interessantes, né? Não foram tantas perguntas, mas surgiram algumas perguntas interessantes, nós vamos tentar responder aqui de forma bem objetiva. O intuito desse vídeo de hoje não só é responder as perguntas dos nossos amigos, mas também é um vídeo piloto. Então vocês podem continuar fazendo perguntas, mesmo nos outros vlogs, nos outros vídeos, vocês podem aí fazer sempre perguntas. Quando tiver um número de perguntas boas e interessantes, a gente faz um vídeo respondendo as perguntas. Questions and answers. Jefferson Ricardo, meu brother lá de Parnamirim, um abraço aí, perguntou: cristão pode dançar a música do mundo, entre aspas? E aí? Todas as músicas, elas sim se entregam na classe música. A outra não deixa de ser música porque ela fala do que ela está falando. É música. O que vai mudar é o gênero ou o que é cantado ou o que deixa de cantar. A única coisa que vai mudar é que como cristãos nós precisamos compreender que esses rótulos que foram criados, esses rótulos, ele não é bom. A música é música. Seja ela boa, seja ela ruim. Ela é música. E esse é o principal fator que a gente tem que levar em consideração. Então, como a gente já citou um pouco no vídeo sobre arte e o cristão, né, e a relação do cristão com a arte, e quebrando essa ideia desse rótulo, como o Diego bem falou, a pergunta de forma mais simples ficaria: o cristão pode dançar música, né? O cristão pode dançar? Porque quebrando essa questão do rótulo, fica: o cristão pode dançar? Sim, o cristão pode dançar. É só uma forma de diversão. Entretenimento. Então eu acho que, pensando dessa forma, acho que muitas vezes complica a mente do cristão é quando se pensa num funk, por exemplo. Então isso já entra em uma outra questão, né? A questão da sensualidade, é a questão de como a gente imagina as mulheres que dançam, a forma que dançam e as roupas que usam para dançar apenas com o intuito de promover a sensualidade e expor de forma errada o corpo da mulher. Então, nós entendemos que o cristão vem à cabeça do cristão quando se pergunta se o cristão pode dançar. Então aí é uma questão apenas de sabedoria, né? Coisas que não convém ao cristão, esse tipo de música e esse tipo de atitude. A mais famosa ultimamente é a Zumba, né? Que é uma dança muito famosa que estourou nas academias para ajudar a perder peso, queimar caloria, a gordurinha localizada. Mas já ouvi muitos cristãos dizendo: que mulher não pode porque isso é de Satanás. Mas, irmãos, não é por aí não. A Zumba é uma dança como qualquer outra e ela tem um intuito. O intuito da Zumba é fazer com que você tenha saúde no seu corpo. Então a Zumba é algo saudável. E você aqui tem que analisar o contexto no qual a dança está sendo apresentada, onde, como e por quê. E não que a dança em si ela é algo pecaminoso, de forma alguma. A gente tem que tirar esses rótulos da nossa cabeça que impedem com que o cristão ele realmente viva para a glória de Deus, independente de onde for. Então vamos para a próxima pergunta. O nosso amigo Antônio Marcos, aqui mesmo da nossa cidade, ele perguntou assim: quando nós cristãos trazemos a cultura do mundo para dentro da igreja, será que não estamos satisfazendo a vontade da nossa natureza pecaminosa? Como por exemplo, música, dança, costumes, tradições e etc. Quando na sua pergunta você coloca limita dentro da igreja, algumas coisas dentro da igreja, né, sendo trazidas para dentro da igreja,
e no final da pergunta ele exemplifica, né, música, dança e outras coisas, Exatamente. nós sabemos que tem coisas que não cabem no contexto de culto, né? Se seria dentro da igreja, seria num contexto de culto. Então, como nós já falamos em um outro vídeo, né, danças, nós não vimos base para danças ou outras manifestações culturais dentro de um culto, porque entendemos que Deus prescreve como deve ser o culto, e a adoração deve ser simples e feito para edificação dos irmãos e louvor a Deus. Então, algumas práticas culturais não cabem dentro do culto. Se formos pegar como essa questão de cultura do mundo e introduzirmos também, aí vem a questão da sonorização, né? Desde o microfone até um cabo de instrumento, né? Não só os instrumentos, mas isso tudo é uma cultura do mundo, se formos analisar e colocar nesse prisma. Né? Um data show que não era usado na igreja primitiva e hoje usa-se no culto, coisas desse tipo. Então, várias outras coisas aí que hoje é usado no culto, mas que não tem uma função direta, específica na pregação da palavra no culto, ou na liturgia, na liturgia, não faz parte da liturgia. É apenas um auxílio para que as pessoas que estão ali possam ouvir melhor, no caso da sonorização, ler melhor uma música, um hino que está sendo cantado ali, no caso do data show, e as demais coisas, né? Então a gente tinha outras ressalvas a fazer a respeito dessa pergunta, mas vamos nos limitar a essa resposta, né? Sendo para o contexto de culto ali dentro da igreja, sim, algumas práticas não são saudáveis, não cabem, essa seria a palavra. E você pode ficar à vontade para reformular a sua questão, nos perdoe se nós não entendemos, compreendemos direito, não compreendemos a sua pergunta, o que você queria dizer. Você pode, Bruno vai estar postando outro vídeo, e você pode colocar de novo a sua pergunta que a gente responde novamente. Então, a próxima pergunta que cabe aqui nesses temas parecidos e perguntas que foram feitas, de novo do nosso amigo Jefferson Ricardo aí, que foi muito fiel aí nas perguntas, fez perguntas durante toda a semana. A pergunta dele são duas, né, em um só comentário. Ele pergunta assim: é errado de todas as maneiras tomar algum tipo de bebida alcoólica? É uma pergunta interessante também, que a Rayane Lima também tem essa mesma dúvida e pergunta a respeito do vinho, né? É uma pergunta interessante, precisa ser analisada à luz das escrituras para podermos compreender se podemos ou não ingerir algum tipo de bebida alcoólica. E o primeiro texto que vamos analisar é o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Então Jesus vai dizer assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Esse é um texto muito conhecido da igreja cristã, e é algo interessante frisarmos aí que Jesus coloca, assim como a bebedice, ele coloca a glutonaria. Se formos analisar o que é glutonaria, vamos analisar o que é glutonaria pelo dicionário. O dicionário diz que é o ato de comer em demasia, em excesso, ultrapassando o limite da saciedade. É o famoso guloso. Gulosão, que comeu além do que ele necessitava, do que ele já estava satisfeito e foi lá e continuou comendo. Isso é glutonaria. Jesus deixa bem claro que isso é pecado. Mas em contraponto ele coloca embriaguez no texto. Nota que ele não coloca sobre beber, ele coloca a embriaguez. Por quê? Porque o que é embriaguez? A embriaguez é o ato de beber em demasia. Assim como a glutonaria é o ato de comer em demasia, a embriaguez é o ato de beber em demasia. Então o que Jesus alerta é sobre a embriaguez, o ato de você beber muito. No caso, você beber muito, você vai ficar embriagado. Simples, da mesma forma, você comeu muito, você vai ter uma indigestão, você vai passar mal. Então, dizer que não se pode beber é algo que não está na Bíblia. A Bíblia relata, deixa claro, que a embriaguez é que é pecado, assim como a glutonaria. Comer muito é pecado, beber muito é pecado. Então, partindo desse entendimento, né, todos os outros textos que tem a palavra bebedices ou bebedeira, né, dependendo da sua tradução aí de Bíblia, os textos do apóstolo Paulo, Gálatas, que é bem conhecido, que fala das obras da carne, nós entendemos que é beber muito, né, que é se embriagar, né, que é estar ali bebendo demais, assim, partindo desse entendimento também
questão da glutonaria, né, de ser guloso. E a gula também é um pecado, como a embriaguez também é um pecado. Então, outro texto também bastante interessante é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né, na sua primeira epístola. No capítulo 5, no verso 23, Paulo diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, se beber fosse pecado, então o apóstolo Paulo estava dando aí ao seu pupilo, seu discípulo, né, o pastor ali daquele local, um conselho errado, né? Mas como nós não entendemos dessa forma, então vemos aqui um exemplo e um texto bastante interessante, que sim, você pode beber algum tipo de bebida alcoólica. Outros textos também bastante claro, né? As pessoas falam que o vinho não tinha álcool, né? O vinho da Bíblia não era fermentado. Não era fermentado, não tinha álcool. Então, o texto que fala de Noé, que Noé se embriagou com o vinho, né, provando que sim, esse vinho ele tinha, se você tomasse muito, você se embriagava. E o texto mais conhecido, aí, um dos mais conhecidos, quando Jesus ele transforma água em vinho na festa de casamento. E fica claro que o que é pecado é a embriaguez e não o ato de beber. Os outros apenas critérios que pode ser usado nesse assunto é a questão do escândalo, né? Se você vai escandalizar o seu irmão, como a gente já citou aqui em outro vídeo, você evite beber, né, na frente do seu irmão que acha que é pecado, que tem a mente fraca, que é novo na fé e pode se escandalizar. Então você usa esse critério e você faz só você e Deus ali na sua casa, você bebe e não escandaliza o seu irmão. Então, nosso amigo Jefferson Ricardo, mais uma vez, pergunta a respeito do uso de tatuagem e piercings, né? Se vocês entendem como algo errado, por favor, exponham pontos bíblicos. É isso que a gente vai tentar fazer agora. Um dos textos mais usados, se não o texto mais usado, né, contra as tatuagens, está lá em Levítico, no capítulo 19, verso 28, que diz: não façam cortes, essa é a linguagem da NVI, que usa a palavra tatuagem, né? Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Então, é um problema muito sério aqui em usar esse texto de Levítico, como outras passagens também de Levítico que são um problema, né, ser usado nos dias de hoje, né? Por exemplo, esse texto, num texto anterior, fala assim, um versículo anterior fala assim: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Então, esse texto claramente não pode ser usado contra essa questão da tatuagem. E essa questão de marcas no corpo pelos mortos eram práticas também pagãs, né? Práticas de culto aos mortos e coisas dessa natureza. Então, quando o texto está falando de cortes no corpo por causa dos mortos, está falando dessas práticas pagãs, né? Práticas de cultos, né? Então, esse texto não pode ser claramente usado contra a tatuagem, precisa ser descartado quando o tema é isso. Mas nós vamos tentar analisar outros textos. No Novo Testamento não existe nenhum texto. Na verdade, esse é o único texto da Bíblia que vai falar sobre isso. Mas no Novo Testamento as pessoas usam um texto bastante conhecido para refutar essa questão de que o cristão pode sim fazer tatuagem, usar piercings e por aí vai. O texto está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está dizendo o texto claro aqui que o corpo é templo do Espírito Santo. E aí? Então as pessoas usam para qualquer tipo de mudança corporal é errada, né? Esse texto está falando sobre a imoralidade sexual que era cometida sempre ali naquela igreja que era a igreja de Corinto. Nesse caso, se analisarmos o texto anterior a ele, que é o versículo 17, vai dizer assim: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem? E por aí ele vai falando sobre a questão do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Paulo aqui, ele está relatando algo que a igreja de Corinto, infelizmente, ele vivia no meio da igreja. Não era entre os povos pagãos lá deles, mas a igreja vivia isso. Viviam nas práticas de moralidade sexual, algo abominável aos olhos do Senhor, que sabemos que é pecado. Então ele vai falar que não façam isso com o corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Em forma alguma aí ele está relacionado a qualquer outra coisa, né?
Mas nada relacionado à microética, sobre a questão de piercing, sobre tatuagem, não tem nada a ver. Porque uma coisa que a gente tem que analisar, primeiramente, na tatuagem, no piercing, sobre a questão do que cada um pensa, né? Se eu penso que aquilo é errado, então é errado. É isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 14 de Romanos. Sobre a questão, nesse caso ele bota a questão de comida, certo? Mas se analisarmos, ele está dizendo o quê? Se você tem pesar no coração e acha que é pecado, aquilo vai se tornar pecado. Todas as coisas que não são feitas por fé, né, é pecado. Então tudo a gente deve fazer por fé. A nossa consciência não nos pode nos acusar. Então, como o Diego falou, não temos outros textos, não temos nenhum texto que refute ou que diga assim, é pecado alguma dessas práticas, né, de mudança corporal, tatuagem, piercing, brinco no caso dos homens, ou até em alguns casos, né, em algumas comunidades ou algumas religiões e denominações que nem a mulher pode usar o brinco também, não é? Então, assim, usando alguns outros critérios, por exemplo, quando as pessoas dizem que é vaidade, ou que, até usando esse texto, né, de questão do o corpo ser templo do Espírito Santo, e não pode se fazer corte, porque a tatuagem corta o corpo, marca o corpo. Então também, se a gente for partir desse pressuposto, não podemos então fazer cirurgias, porque marca o corpo e fica a cicatriz. Então não tem cabimento, não tem lógica usar argumentos assim. E as pessoas que dizem que é vaidade, não, porque isso é vaidade, só vaidade, botar piercing, brinco, fazer tatuagem é vaidade. Então nós vamos ter que também olhar algumas outras nossas práticas, né? Como deixar o cabelo cortadinho, a barba bem feita, no caso das mulheres pintar o cabelo, comprar uma roupa cara, a roupa, né, se arrumar bem para sair para algum lugar. Grife, então tudo isso não seria vaidade? E realmente quando a Bíblia coloca vaidade, não é sobre coisas dessa natureza. Vaidade da vida, né? Soberba e coisas dessa natureza. O que tem que pesar realmente a situação é a opinião dos seus pais, né? O que seus pais pensam? Seu pai é a favor, é contra? O que é que ele acha? Se ele permite ou não? Realmente, isso são as coisas principais que vão determinar que você deve fazer ou não. Porque se ele não deixa e você faz, você está quebrando um mandamento muito claro, que é se submeter aos pais, obedecer, ser obediente aos pais, que é um primeiro mandamento com promessa, né, para que tenha longa vida na terra. E em alguns casos é na própria comunidade, né, evitar o escândalo, se dentro da sua comunidade vai ser um escândalo muito grande, você tem uma tatuagem exposta ou algo do tipo, então por amor você abre mão da sua liberdade, como o apóstolo Paulo coloca. Bom, galera, chegamos ao fim desse episódio, na verdade o primeiro episódio de perguntas e respostas. Infelizmente não deu para abordar todas as perguntas, porque ficaria um vídeo muito grande, mas ficou faltando a da Briste, do Yuri, a do Jonas, e outras perguntas, nosso amigo Ian também. Mas nós pretendemos fazer mais um vídeo respondendo essas outras perguntas. E se assim Deus nos permitir, pretendemos dar continuidade, sempre lançando um vídeo que responde às perguntas de vocês. Você gostou, não gostou? Dê seu joinha aí, deixe seu comentário nas respostas das nossas perguntas. Melhor, nas nossas respostas para as vossas perguntas. Divulgue e nos ajude a espalhar esse humilde canal aí para essa internet de todo o território brasileiro. E fora do Brasil também, né? Brasil.